Como é que uma lenda assustadora sobre um monstro português escondido no topo da Serra da Estrela foi parar às páginas de um dos livros mais famosos da literatura americana, em 1851? Durante séculos, os habitantes locais acreditaram que uma criatura com chifres vivia numa lagoa negra e misteriosa. Chamavam-lhe o monstro chavelhudo e diziam que arrastava para o abismo todos aqueles que ousassem entrar nas suas águas. Ninguém tinha a coragem de atravessar aquela lagoa a nado. Cientistas tentaram medir o local. Pastores ficaram horrorizados e o mistério acabou por cruzar o Oceano Atlântico. O que é que a Lagoa Escura realmente esconde? A Serra da Estrela é o ponto mais alto de Portugal continental. Um cenário de granito, vento e um silêncio profundo. Um lugar que parece ter sido desenhado apenas para guardar segredos. E escondida entre rochas e zimbros, existe uma lagoa de águas tão escuras que durante muito tempo ninguém conseguia ver o fundo. Chamaram-lhe a Lagoa Escura, não por poesia, mas por medo. Hoje sabemos que a coloração negra tem uma explicação científica simples: a profundidade, a sombra e o granito escuro do fundo. Mas durante séculos, ninguém sabia disso. O que os pastores sabiam era outra coisa. Sabiam que o gado evitava aproximar-se da água, que certas zonas da margem pareciam engolir aquilo que nelas pousava, que existia uma lama densa no fundo, capaz de prender animais e pessoas desprevenidas. A terra tinha uma boca e ela estava aberta. Foi nesse cenário isolado que nasceu a lenda do chavelhudo. Ninguém sabia exatamente o que ele era, e os relatos variavam. Alguns falavam de uma criatura enorme com galhadas, outros descreviam apenas uma sombra colossal a emergir da água durante as tempestades. Mas quase todas as versões terminavam da mesma forma: quem entrava naquelas águas podia nunca mais voltar. Ao longo de gerações, a história espalhou-se pelas aldeias serranas. Pais contavam-na aos filhos, avós repetiam-na aos netos. E lentamente, o medo deixou de ser apenas uma superstição. Passou a fazer parte da própria paisagem. Pastores evitavam certas rotas. Crianças eram proibidas de se aproximar da lagoa. Mesmo os adultos recusavam atravessar o local sozinhos. A reputação daquele lugar foi construída ao longo de séculos, e reputações assim não precisam de provas. Precisam apenas de tempo. Mas o chavelhudo não era a única história a assombrar a região. Havia outra crença ainda mais estranha. Dizia-se que a Lagoa Escura não tinha fundo e que estava ligada diretamente ao mar. Hoje isso parece absurdo. Estamos a falar de uma lagoa no topo de uma serra, a centenas de quilômetros do oceano. Mas para as comunidades serranas dos séculos XVIII e XIX, aquilo fazia sentido. Em épocas de degelo intenso, o volume de água aumentava de forma quase impossível de explicar. A única conclusão lógica para quem vivia ali era simples: a água vinha de algum lugar maior. E se vinha do mar, talvez trouxesse mais do que água. Nasceu então a lenda do olho marinho. Dizia-se que, durante grandes tempestades no oceano, surgiam destroços de barcos na lagoa, tábuas, madeiras partidas e fragmentos desconhecidos, em plena montanha. A história espalhou-se muito para além da Serra da Estrela. Investigadores, viajantes e escritores começaram a registrar os relatos da lagoa. E depois aconteceu algo improvável. A história da Lagoa Escura saiu de Portugal e foi parar a um dos livros mais importantes da literatura americana. Em 1851, Herman Melville publicou Moby Dick. E no meio do romance surge uma referência inesperada. Na Montanha do Estrelo, no interior de Portugal, havia um lago onde destroços de navios subiam à superfície. Melville conhecia a história.
O autor de Moby Dick citou uma lenda portuguesa sobre uma lagoa sem fundo escondida numa serra. Uma história contada por pastores portugueses chegou às páginas de um romance que ajudaria a definir o imaginário marítimo do século XIX. Muito antes da internet, muito antes da televisão, a tradição oral já atravessava continentes. Em 1881, uma expedição científica partiu de Lisboa rumo à Serra da Estrela. O objetivo era simples: medir a lagoa, cartografar a região e separar o mito da realidade. Quando os cientistas chegaram para fazer a sondagem, os habitantes locais ficaram alarmados. Os investigadores trouxeram um bote e os pastores ficaram horrorizados. Não deviam meter isso na água. A lagoa não tem fundo, meu senhor. Foi meu pai quem me disse. E foi meu avô quem o disse ao meu pai. Não inventamos nada. Os cientistas avançaram na mesma. E pela primeira vez, a Lagoa Escura foi medida de forma científica. Ela tinha fundo. Não existia qualquer ligação ao mar. E os aumentos de água eram apenas consequência do degelo e das condições meteorológicas da serra. E os supostos destroços de navios? Provavelmente apenas fragmentos de rocha arrancados das encostas pelas tempestades. A ciência tinha chegado e tinha respondido, mas havia uma coisa que ela não conseguiu levar embora quando desceu a montanha: o medo. O monstro chavelhudo nunca foi apenas uma criatura. Ele era uma função, uma forma encontrada pelas comunidades locais para explicar e respeitar um lugar perigoso. Água gelada, profundidade desconhecida e margens de lama capazes de prender pessoas e animais. A lagoa era realmente perigosa. Na antropologia, este tipo de narrativa é conhecido como lenda protetora. Histórias criadas não para entreter, mas para impedir tragédias. Não existiam placas, não existiam avisos, não existia ciência acessível. Existia um monstro, porque uma criança pode ignorar um conselho, mas raramente ignora um monstro. A Lagoa Escura continua na Serra da Estrela. Continua fria, silenciosa e escura. Hoje existem trilhos, mapas e turistas. Mas quando a névoa fecha sobre a água e o vento desaparece por completo, é difícil olhar para aquele lugar sem sentir que alguma coisa permanece ali. Não uma criatura com chifres, mas algo mais antigo do que isso. A convicção de que certos lugares não foram feitos para serem totalmente compreendidos. E talvez seja por isso que algumas lendas sobrevivem, mesmo depois da verdade.